de algo que a gente precisa falar, né? Que são as dúvidas sobre a aposentadoria. Como esse tema causa bastante preocupação e dúvidas, hoje eu recebo aqui o nosso amigo, advogado Max Godoy. Bom dia. Bom dia, Dani. Tudo bem, Max? Aqui. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Gente, olha, na semana passada, a Thaís, nossa produtora, colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, convidando você a participar, né? Dúvidas sobre aposentadoria, que é um tema muito frequente, que todo mundo tem dúvida. É importante a gente conhecer. Bom, vamos do início. Max, fala pra gente o que é aposentadoria. Dani, a aposentadoria é um benefício pago para quem contribuiu para com o INSS. Tá. Então, a pessoa ela paga para lá no futuro ela poder se aposentar. Certo. Então, nós temos algumas modalidades de aposentadoria. Então, dentro das perguntas, né, que o programa recebeu, a gente vai tentar ampliar o conhecimento sobre isso, mas para ser bem resumido, o que mais se foi perguntar foi sobre aposentadoria por idade. Então, a gente vai falar sobre aposentadoria por idade, vamos passar também algumas dúvidas sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Certo, então vamos já começar com a primeira pergunta, né? A primeira pergunta é do Luiz Eduardo, de Ponta Grossa, no Paraná. Minha mãe já tem 63 anos e ainda não consegue se aposentar. Pela idade dela, não deveria estar aposentada? Obrigada, Luiz Eduardo. Essa pergunta ele enviou pra gente na nossa caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, que você pode participar também. Como fica aí, caso, Max? A primeira resposta que a gente pensa é deveria, porque hoje, em 2024, a aposentadoria da mulher tem que ter 62 anos. Só quando a gente fala aposentadoria por idade, a gente acredita que simplesmente tem que ter idade. O nome leva a isso, né? Se eu fizer 62 anos, eu aposento. Logo, eu tenho direito à aposentadoria. Mas como eu falei no início, tem que ter contribuição. Tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, não basta simplesmente atingir a idade. Então, o nome aposentadoria por idade leva ao entendimento errado de que basta ter idade. Então, vamos lá, anotando aí, gente. Então, a idade mínima é 62 anos. Da mulher, 62. Para mulher. E do homem, 65. E do homem, 65. Isso. E o mínimo de contribuição? 15 anos. 15, tanto para os dois. Exato, tanto para homem quanto para mulher. E aí, além disso, tem um detalhezinho bem técnico, mas que o Luiz vai ter que procurar um advogado para que ele esclareça isso, né? Que é o fato de ter 180 contribuições, que é a carência. Você pode estar se perguntando, mas Max, 15 anos não é igual 180? E aí, Na verdade, tecnicamente não, porque tempo de contribuição é uma coisa, carência é outra para os fins da lei. Se eu fosse trabalhar aqui, a gente ficaria um programa inteiro só falando disso. É bem técnico e bem detalhado. Então é bom que sempre procure o advogado para quê? O Luiz, né, procurar para saber se a mãe dele tem 15 anos de contribuição e se tem 180 de carência. Se ela não conseguiu a aposentadoria e ela já tem a idade, provavelmente o erro está aí. Ou ela não tem 15 anos de contribuição ou não tem 180 contribuições. Está dentro da carência. Exato. O que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições para atingir um benefício. Então, você tem que, igual quando você tem um plano de saúde, você tem que ter 12 contribuições para você ter direito a fazer uma cirurgia, por exemplo. Correto? No caso da aposentadoria, são 180 contribuições, que dá equivalente a 15 anos, tá? Mas o que ele tem que observar aí? Por que a mãe ainda não aposentou ainda? Ou não tem tempo de contribuição, ou não tem carência. A idade ela já tem. Okay? Então vamos lá. E aí, se ela tiver tido um intervalinho aí, será que é isso também? Na verdade, ou sempre faltou... conta. Por exemplo, eu trabalhei 5 anos, parei por 2, trabalhei mais 7, parei por 4, trabalhei mais 5. Não tem que ser 15 anos contínuos. Tem que somar os períodos. Então, 5 anos de um contrato, 5 anos do outro, 5 anos do último. Deu 15 anos, ela vai ter direito. Então, ela não deve ter esses 15 anos. Ah, Max, mas a minha mãe pagou o carnê do INSS. Eu tenho aqui, 15 anos de carnê pago. Pode ser uma dúvida dele. Pode ser que esses 15 anos de carnê pago não estejam lá no CNIS. Porque na teoria perfeita, no mundo perfeito, você pagaria o carnezinho. Lembra aquele carnezinho que eu trouxe no último programa? Pagou o carnezinho. Teoricamente, estaria no sistema do INSS. Mas muitas vezes não está. Aí vai ter que comprovar que pagou. Ou tem um registro na carteira dela que não está lá no sistema do INSS. Tem que levar a carteira de trabalho para provar que trabalhou. Então, o erro, no caso aí da mãe do Luiz, deve ser, provavelmente, a questão de não ter tempo de contribuição. Não ter na prática? Não. Não ter no sistema do INSS. E é isso que vai ter que ser provado. Tá. Legal. Se você ainda tem dúvidas dentro
dessa pergunta, pode escrever para a gente, tá? Lá no nosso Instagram, no nosso direct. Ou mandar também a sua dúvida para o nosso WhatsApp. Agora é a pergunta da Bruna Moraes, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela diz aqui, ó. Meu avô já foi várias vezes no INSS e fica muito confuso com a documentação e os prazos. Posso fazer isso por ele? Não tenho condições de pagar um advogado. Como fica, Max? Nós sabemos que para atuar perante o INSS não é necessário advogado. Tá. A própria pessoa pode ligar no 35, pode entrar no aplicativo do Gov, sistema Meu INSS, e requerer o benefício. É que eu sempre digo, aquela analogia, né? Posso construir o muro da minha casa? Posso. Eu sou advogado. Quanto tempo esse muro vai ficar de pé? Esse muro vai ficar reto? Esse muro vai ficar bom? Provavelmente Arriado. não. Então, assim, eu prefiro buscar um pedreiro experiente para que ele faça esse muro. É garantido que vai dar certo? Não, mas a tendência é que dê mais certo do que eu fazendo sozinho. Pelo que ela fala ali também, é quando assim, ela pode ir em nome do vô? Com procuração. Com procuração. Isso. Então, na dúvida dela, eu posso fazer por ele? Pode. Você vai ter que pegar uma procuração, pedir para o seu avô assinar, para poder representá-lo perante o INSS. Tá? Para questões de pagamento, não pode ser uma procuração particular. Tem que ser uma procuração feita em cartório. Certo. Mas pelo que eu entendi, o avô dela nem conseguiu ainda. Né? Não, pelo que eu entendi também, é que quando a pessoa vai, né, gente, no INSS, a pessoa fala assim, ó, você traz isso, você tem isso que tantos dias, porque ela está falando ali de prazo. A pessoa, dependendo da idade, dependendo da condição da pessoa, ela não consegue compreender. Mas na verdade, sabe o que acontece hoje em dia, Dani? Principalmente o idoso, né? Ele chega no balcão do INSS e fala assim, está agendado? Não, só por agendamento. Como que eu agendo? Por aplicativo. Ele não mexe no celular. Então eu sempre digo, hoje nós temos que ter não só uma assistência ali do idoso física, de você ajudá-lo, mas digital. Né? A gente não tem que sentar com nossos pais, com os nossos avós e falar, vô, aqui é o WhatsApp, é aqui que você fala com a pessoa, aqui que você manda áudio. Lá no aplicativo do INSS é muito mais complexo para ele. Então a Bruna pode sim auxiliá-lo. É sempre bom que ela auxilie. E a questão do advogado não é uma regra, mas a tendência no previdenciário é prática, né? Que cobre no final. Então, assim, é um risco você fazer sozinho, porque se tiver tudo certo, vai dar certo. Mas provavelmente... Mas não dá para saber, né? Vale a pena a consulta a um profissional para saber, doutor, tem como fazer, qual é o seu honorário, perguntar, que de repente está dando murro em ponto de faca. É verdade. De um e caminho tem que mais seguir fácil. O processo direitinho, né? Bom, gente, agora a Maria Beatriz mandou pra gente, ela é de Rio Claro, São Paulo. Ela coloca assim, olha, desde que me casei, parei de trabalhar fora e passei a ser dona de casa. O que preciso fazer para receber a aposentadoria? Já tenho 46 anos. Naquela não fala, né, se ela não falou o tempo de contribuição, né? Só para deixar claro, as perguntas aqui a gente está respondendo de forma aberta, né? Usando como um caso do telespectador para poder dar exemplos, né? Porque realmente cada caso é bem específico, por isso que a pessoa precisa procurar o profissional para que fique bem explicadinho. Mas vamos pegar o Casé como exemplo, né? Tem 46 anos. Eu não sei quanto tempo de contribuição ela tem, porque ela poderia ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas a única coisa que você tem que fazer é continuar contribuindo, porque se ela não tiver minimamente 15 anos, ao atingir 62, ela não vai se aposentar. Eu posso adiantar as parcelas? Não. Para dar 180? Não pode. Porque que você consegue, a única coisa que você consegue, se você for um profissional que trabalhou e não contribuiu, você pode pagar em atraso, provando que você trabalhou. Tá bom. Tá? Mas se não, o que o brasileiro faria? Né? O brasileiro, o que ele faria se pudesse? Ele não pagaria nunca, ia juntando dinheiro, ia esperar uma herança. Quando ele atingisse a idade, ele ia chegar lá e falar assim, posso aposentar? Pô, mas tem que ter 15 anos. Tem 15 anos aqui, posso depositar? Aí ele queria fazer automaticamente para ter direito. E não é periódico. Então tem que mês a mês ir pagando. Você pode pagar de forma trimestral também, mas normalmente você paga mês a mês, mas você não consegue antecipar como fosse um financiamento, né? Sim. Posso pagar a última e a primeira? Não dá. Tem que pagar mês a mês aquela competência. Tá. Agora, com exceção de quem trabalhou, deveria contribuir e não contribuiu. Tá? Então pega aí, por exemplo, um médico, um advogado, qualquer profissional autônomo que deixou de pagar, vinha pagando, deixou de pagar, vai ter que provar que trabalhou e fez atividade naquele mês e pagar em atraso. Tá bem? Entendi. Bom, a pergunta agora é do Milton Carvalho, de Governador Valadares, Minas Gerais. Sempre trabalhei de carteira assinada, mas durante a pandemia perdi meu emprego.
há 1 ano e meio, comecei um pequeno negócio em casa e agora consegui me tornar um MEI. Isso vai contar para a minha aposentadoria? Acho que a pergunta dele é muito boa, de muita gente, né? Sim, que é autônomo e sim. tá E trabalhando. pós-pandemia, mais gente ainda, né? Então, assim, primeiro que bom que ele está contribuindo, aquilo que a gente sempre fala, né? Estar contribuindo é uma segurança para caso aconteça um imprevisto com a saúde, você esteja segurado. Tanto você ficar doente, temporário ou definitivamente, ou até morrer. Seus dependentes vão ter direito. Então, primeira coisa, ele fez certo, está contribuindo. Tá. O que é importante observar? O MEI vale sim para aposentadoria, mas apenas para aposentadoria por idade. Ele não consegue aposentar-se por tempo de contribuição. Certo. Então, no caso do Milton, o que ele precisa fazer? Procurar um profissional para avaliar quanto tempo ele trabalhou antes, porque se o Milton trabalhou, por exemplo, e ganhava R$4.000, a contribuição dele foi sobre R$4.000. Agora, como MEI, é sobre um salário mínimo. Então, ele vai poder se aposentar, só que vai puxar muito para baixo a renda dele lá no final. Quando ele atingir a idade e for fazer o cálculo, ele vai tomar um susto, provavelmente. Então, tem que avaliar se realmente para ele é bom ele contribuir como MEI ou não. Para quem não está contribuindo, é bom que contribua como MEI. Tá joia? Tá. Agora, será que vai valer a pena para o caso dele, sendo que ele já teve vários anos de carteira assinada? É isso que tem que ser avaliado, tá? Mas a pergunta principal dele, vale para aposentadoria? Vale. Mas ele vai ter uma diminuição no valor do benefício dele. Tá? Que legal, né, Milton? Que você não desanimou aí, olha, não deu certo, teve a pandemia, mas aí você foi para uma área talvez que você goste. E como ele, tantas pessoas, né, tiveram que migrar, Sim. né, de CLT para abrir uma empresa. Não, e não está na informalidade total, né? Não está na informalidade, então ele está pagando, está dentro do, né, das condições. Muito legal, viu? Isso aí, gente. Procurar organizar. E agora a pergunta aqui, olha, é da Cristina Nogueira, da cidade de Jales, São Paulo. Doutor, posso aumentar minha contribuição para me aposentar mais cedo? Essa pergunta, ela tem, vamos falar assim, duas formas de interpretar. Tá. Né? Então, pelo que eu tô achando que é a pergunta dela, foi o que você falou. Dá para antecipar? Não dá. Pagar mais não vai fazer você aposentar mais rápido. Porque você tem que pagar periodicamente. O que vai ocorrer? Vai aumentar o valor do benefício dela no futuro. Tá. Então, se ela paga 1.000 e vai pagar 3.000, ela não vai antecipar, por exemplo, 2 meses. Mas ela vai receber lá na frente um benefício de valor maior. Tá bom? Tá. Agora, o que tem que ser analisado na questão? Lembra quando a gente falou de forma de contribuir? Sim. 20%, 11% e 5% que é o meio. Os 20% é a regra. Em tese, todo mundo deveria pagar 20% sobre o salário mínimo. Sim. Seja facultativo ou individual. 20%. Só que muitas pessoas optam pelo plano simplificado, que é o 11% do valor do salário mínimo. Quando você paga 11%, você tem direito à aposentadoria por idade também. Então, no caso dela, ela tem que observar. Essa minha pergunta é porque eu vinha pagando 20% e quero pagar 11%, tá? Tá. Então, se no caso, se ela voltar a pagar 20%, ela pode se aposentar mais cedo. Agora, se ela já pagava 20% sobre o salário mínimo e quer pagar 20% sobre 3 ou 4 salários, isso não vai acelerar a aposentadoria dela. Tá, agora eu vou embananar um negócio. Sou MEI, pago, como ele disse ali. Posso contribuir um pouco a mais? Você vai ter que complementar. Para complementar é possível? Isso, é possível. Tá? Então, essa análise... O MEI está do 5%, 20%? 5%. O MEI está no 5%. 5%. Eu posso complementar, então, para chegar no 20%. Tem que pagar mais 15% sobre a contribuição. Tá. E aí sim fica mais razoável para a pessoa, tá? Porque daí, se ela já tiver bastante tempo de contribuição, vale a pena fazer isso. É uma complementação de contribuição. Tá, e como é então a aposentadoria por tempo de contribuição? Por tempo de contribuição, hoje a gente tem uma pontuação. Então, por exemplo, o homem é 101 pontos, agora 2024, a mulher, salvo engano, 91. E isso vai aumentando, tá? Então, o que é a pontuação? É a idade mais o tempo que você contribuiu. Então, antes nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição pura. Atingiu o homem 35, a mulher 30, não tinha idade. Pós-reforma da Previdência, tem que ter idade mais tempo de contribuição mais a pontuação. Então, quando eu digo aqui reforma da Previdência, estou falando de todo mundo que já estava trabalhando, tá? Porque quem começou depois de 2019, os mais novinhos, é ainda pior. Então, eu estou falando aqui com o público que já está trabalhando, né? Tá. Então, a maioria, quando entrou em 2019 a lei,
quase todo mundo já estava trabalhando, certo. tirando os novinhos, né, que Sim, começaram depois. Antes. Então, depois. Mas ninguém que começou em 2019 vai se aposentar agora. Então, Sim. por isso eu uso essa regra, tá? Tá. Mas é o tempo de contribuição com a pontuação. Então, tem que somar. Então, por isso que na hora que for fazer o requerimento, tem que se ver qual é a melhor aposentadoria. Porque às vezes você tem uma determinada idade e cabe para você 2, 3 regras. Porque a regra de transição são várias, não é uma só. Em tese, o INSS deveria te pagar, em tese não, de acordo com a lei, o INSS deveria te pagar melhor. Dá um exemplo seu, Dani, por exemplo, tá? Você ainda não vai se aposentar. Ah, mas eu já estou fazendo as contas aqui quando você falou. Você tá pensando, né? 62, né, Cris? Mas tá aí, todo mundo aqui fazendo calma, conta. Quanto que eu tenho, né? Vai, então calcula aí para mim. Um exemplo. Você vai ter o direito a 3 aposentadorias. Uma que paga 2.000, outra que paga 2.500, outra que paga 3.000. Amém. Na mesma data. Certo. Tá? O que o INSS tem que te fazer? Escolher a que paga 3.000, a melhor. Tá. No mundo perfeito. Na prática, não é isso que acontece. Ela não te dá a melhor aposentadoria, às vezes ela te dá a pior. Mas você consegue resolver isso? Sim, o advogado previdenciário tem a forma de calcular para saber, olha, o Dani, porque o que acontece quando a gente faz um pedido sozinho? A gente só quer aposentar, né? Saiu minha aposentadoria, você não vai voltar no cálculo e ver se aqueles 2.100, aqueles 1.800 estão certos. Tá. Você só fala, que bom que deu certo. E pronto. E segue a vida, vai lá, recebe, saca o benefício. Quando você saca o primeiro benefício e saca o fundo de garantia, você não pode mais discordar daquela que você está aceitando. Não tem como reverter mais. O máximo que você pode fazer é uma revisão, mas você não pode fazer um recurso sobre aquilo. Entendi. Então, essa é a importância. Até a Bruna, né, da pergunta, eu não tenho condição de pagar o advogado. Eu entendo que seria aí um mal necessário, né? Eu brinco que se o INSS fizesse tudo certo, eu não tinha trabalho. Não é verdade? Porque eu não tinha trabalho. Olha, gente, vai lá no INSS, o INSS vai te fornecer o melhor e tá tudo resolvido. E se não fornecer é porque você não tem direito mesmo. Mas mundo não é perfeito, bem assim, mas né? não é assim que funciona. Enfim, mas é bom a gente saber, por isso que tem especialistas, né? Bom, gente, a pergunta agora vem lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é do João Luiz. Com a graça de Deus, consegui aposentar esse ano. Que legal, João, parabéns. E queria saber se ainda preciso declarar imposto de renda. Parabéns pro João, né, que conseguiu a aposentadoria. Que legal. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o imposto de renda segue a regra do trabalhador. Claro, se ele recebe o valor, né? 2023 foi 33 alguma coisa, acho que é isso, né? Acho que é isso. E aí daria uns 2.300 por mês o benefício dele. Eu fiz um cálculo para tentar ajudar, 2.300 com o 13º vai passar. Então ele precisa buscar um contador nesse caso, para falar, olha, o que eu ganhei ano passado, preciso declarar ou não? Para que ano que vem não seja surpreendido aí na malha fina, né? Procure especialista, seu João. A Pamela Ribeiro, de Feira de Santana, lá na Bahia. Já tenho 15 anos de contribuição. Preciso continuar contribuindo para me aposentar por idade? Aí nós temos 2 desdobramentos também, tá? Primeiro, é bom que ela continue contribuindo no sentido de manter a qualidade segurada. Então vamos dar o exemplo. Ela atingiu 15 anos, mas não tem a idade ainda. Ela fica sem pagar 2 anos. E nesse período, ela sofre um acidente, de repente quebra uma bacia, vai ficar parada. Ela não vai conseguir receber um auxílio-doença do INSS. Porque, embora ela tenha pago 15 anos, ela não está pagando. E para o auxílio-doença, tem que estar pagando o benefício. Então, pelo menos que ela pague aí 2 vezes por ano, para que ela mantenha o que a gente chama de qualidade de segurado. Por que 2 vezes por ano? Se ela for facultativa, você perde a qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? É estar vinculado com o INSS. Você vai perder em 6 meses. Então, você não pagou em 6 meses, você já perdeu os direitos do INSS. Tem que voltar a contribuir. Tá bom? Tá bom. Então, no caso dela, já atingi e eu sei que eu só vou aposentar por idade. Ela pode pagar 2 vezes ao ano. Eu até brinco que é legal pagar 3, porque se você esquecer... O mínimo? Pode pagar o mínimo. Tá. Para ela manter-se segurada. Tá. Agora, outra coisa que ela tem que observar. Se já deu 180 meses de carência. Lá, gente. Que é a questão mais técnica, tá? Tá. Às vezes você vai olhar lá, você vai falar, não, mas tem 15 anos e não tem 180, tá errado. Porque a carência, ela tá relacionada ao tempo de contribuição efetivo. Certo. Tá? E efetivo, hein, gente? Exato. Então, assim, se ela já tiver 180 e 15 anos, ela pode pagar 2 vezes ao ano que ela vai estar segurada. Não é bom que ela não fique pagando, tá bom? Arthur Silva, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Posso aposentar e continuar trabalhando? Depende. A melhor resposta para o direito é essa, né? Depende. Por que depende? Porque se ele aposentar-se por idade ou por tempo de contribuição, ele pode sim continuar trabalhando, tá bem? Não tem impedimento nenhum.
Um detalhe importante, ele tem que observar se ele trabalha, por exemplo, no município. No município de Guaratinguetá tem uma lei que todo mundo que trabalha na prefeitura, quando aposenta, automaticamente é desligado. Tá. Então tem que olhar se a prefeitura dele tem alguma regra. Se ele também trabalha na prefeitura, né? Mas isso, como a gente está falando com muita gente, né? De repente a pessoa fala, eu vou aposentar e vou continuar na prefeitura mais 5 anos. Vou me tornar um MEI, ou então aí a prefeitura fala, não, você tem que sair amanhã. Nossa, mas eu vi na TV que podia, né? Então, caso a caso. E aí também não pode, por exemplo, atividade especial. Quem atua numa atividade especial, frio, calor, agente biológico, enfermeiro, médico, né? Se ela trabalha em atividade especial, ele aposenta na aposentadoria especial, tem que se afastar da atividade especial. Pode trabalhar em outra área, mas não naquela área que gerou aquela consequência especial de frio, calor, agente biológico ou algo do tipo. Tá. E a aposentadoria por invalidez, obviamente, né? Hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, se a pessoa está incapacitada para o trabalho, ela não pode trabalhar em lugar nenhum. Porque tem gente que tem uma incapacidade definida pelo INSS, melhora ao longo do tempo e de repente vai fazer um bico, vai fazer alguma coisa. Se o INSS descobrir, corta o benefício e pode mandar até devolver os valores recebidos indevidamente. Nossa, então vamos lá tomar cuidado com isso, né? Sempre, sempre. Marcos, muito obrigado, quero agradecer toda a explicação. Foi muito bom. E é claro, né, gente, vocês que têm mais perguntas, pode continuar mandando perguntas pra gente pro nosso WhatsApp ou no nosso direct no Instagram, para que o Max volte e responda todas as perguntas, certo, Max? Dani, obrigado pelo convite de sempre. Obrigada a você. Manda um beijo lá para Fernanda, sua esposa, para a sogra, para a tia Ana. A tia Ana que está lá assistindo, uma galera. galera. Não perde nenhum programa, né, tia Ana? Que coisa boa. Um beijo, queridas.